Era uma vez, em uma pequena aldeia distante, um jovem casal que desejava profundamente ter um filho. Após muitos anos de tentativas, a esposa finalmente engravidou, enchendo seus corações de alegria. No entanto, durante a gravidez, a esposa começou a ter um desejo incontrolável por uma planta chamada Rapunzel, que crescia em um jardim misterioso pertencente a uma poderosa bruxa. Todos sabiam que o jardim era um lugar proibido, cercado por muros altos, e que a bruxa não perdoava quem tentasse roubar suas preciosas plantas. O desejo da esposa ficou tão forte que ela começou a adoecer, e seu marido, temendo pela vida dela, decidiu arriscar tudo. Uma noite, com o coração acelerado e as mãos tremendo, ele escalou o muro alto do jardim e colheu algumas folhas de Rapunzel. Mas, enquanto ele estava prestes a voltar para casa, a bruxa apareceu repentinamente, sua figura sinistra emergindo das sombras. Com um olhar penetrante, ela confrontou o homem, que imediatamente caiu de joelhos, implorando por misericórdia. Ele explicou que sua esposa estava muito doente e que ele só queria ajudá-la. A bruxa, embora furiosa, propôs um acordo. Ele poderia levar as plantas, mas em troca, quando o bebê nascesse, ela ficaria com ele. O homem, devastado pela proposta, aceitou o acordo da bruxa. Ele voltou para casa com as folhas de Rapunzel e preparou uma sopa para sua esposa. Ela melhorou rapidamente, mas o peso do acordo pairava sobre o casal. Quando a criança nasceu, uma linda menina de cabelos dourados como o sol, a bruxa veio cumprir sua parte do trato. Sem qualquer piedade, ela arrancou o bebê dos braços da mãe, que gritava em desespero, e desapareceu na escuridão da noite. A bruxa levou a menina para sua própria casa e a criou como sua filha, dando-lhe o nome de Rapunzel. À medida que Rapunzel crescia, sua beleza e bondade floresciam e seus cabelos dourados cresciam longos e brilhantes, algo que a bruxa observava com um misto de orgulho e medo. Ela sabia que, em breve, outras pessoas também notariam a beleza incomparável de Rapunzel, e isso poderia representar um perigo. Para protegê-la do mundo exterior e garantir que ninguém jamais a levasse, a bruxa trancou Rapunzel em uma torre alta, no meio de uma floresta densa. A torre não tinha portas, nem escadas, apenas uma pequena janela no topo, por onde a bruxa subia usando as longas tranças douradas de Rapunzel. Rapunzel cresceu na torre, isolada do mundo, sem conhecer outra pessoa além da bruxa. Todos os dias a bruxa a visitava chamando: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. E Rapunzel, obediente, jogava suas longas tranças douradas pela janela para que a bruxa pudesse subir. À medida que os anos passavam, Rapunzel se tornou uma jovem bela e cheia de vida, mas também solitária. Ela passava os dias cantando e sonhando com o que existia além da pequena janela da torre. Seus cabelos, agora imensamente longos, eram uma maravilha por si só, reluzindo ao sol como fios de ouro. Embora a bruxa lhe dissesse que o mundo lá fora era perigoso e que a torre era o único lugar seguro, Rapunzel não conseguia deixar de imaginar como seria a vida fora dali. Ela sonhava com florestas, cidades, pessoas e aventuras, mas nunca ousou desobedecer à sua mãe. No entanto, ela não sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Um destino inesperado estava se aproximando da torre e traria consigo a promessa de liberdade e amor. Certo dia, enquanto Rapunzel cantava uma de suas melodias tristes, sua voz doce ecoou pela floresta e chamou a atenção de um príncipe que estava passando por ali. O príncipe ficou encantado com a voz e seguiu o som até a torre. Quando chegou, ficou intrigado ao ver que a torre não tinha portas nem escadas. Ele ficou escondido entre as árvores e observou enquanto a bruxa chamava Rapunzel e subia pelas longas tranças. O príncipe, curioso, decidiu tentar a sorte. No dia seguinte, ele voltou à torre e, imitando a bruxa, chamou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Para sua surpresa, Rapunzel jogou as tranças, acreditando que era a bruxa. O príncipe subiu pela torre e, quando chegou ao topo, encontrou Rapunzel pela primeira vez. Rapunzel, surpresa e assustada, nunca havia visto outro ser humano além da bruxa. Ela recuou, mas o príncipe rapidamente a acalmou, explicando que tinha sido atraído por sua voz encantadora e que não tinha intenção de lhe fazer mal. Com o tempo, Rapunzel e o príncipe começaram a se conhecer melhor. Ele vinha visitá-la todos os dias, subindo pela torre quando a bruxa estava ausente. Rapunzel ficava fascinada pelas histórias do príncipe sobre o mundo exterior, as cidades, os castelos, as pessoas e as maravilhas que ela só podia imaginar. Ela, por sua vez, contava ao príncipe sobre sua vida na torre, sua solidão e seus sonhos de liberdade. O príncipe, cada vez mais encantado por Rapunzel,
percebeu que estava apaixonado por ela, e Rapunzel também começou a nutrir sentimentos pelo príncipe. Eles passavam horas conversando e sonhando com um futuro juntos. O príncipe finalmente sugeriu que Rapunzel fugisse com ele. Ela concordou, mas sabia que precisariam de um plano. Então decidiram que o príncipe traria pedaços de seda cada vez que a visitasse, para que Rapunzel pudesse tecer uma escada e escapar da torre. No entanto, eles sabiam que teriam que ser muito cautelosos para não despertar a desconfiança da bruxa. Os encontros secretos entre Rapunzel e o príncipe continuaram por meses. A cada visita, o príncipe trazia mais pedaços de seda e a escada de Rapunzel estava quase pronta. Eles estavam cada vez mais ansiosos pelo dia em que finalmente poderiam fugir juntos. Mas um dia, durante uma conversa com a bruxa, Rapunzel, sem querer, deixou escapar algo que a condenaria. Ela mencionou de forma inocente que sua trança estava mais pesada do que o normal. A bruxa imediatamente desconfiou e começou a vigiar Rapunzel com mais atenção. Nessa noite, quando o príncipe chegou e chamou por Rapunzel, a bruxa o viu pela primeira vez e ficou furiosa. Sem que ele soubesse, ela subiu primeiro pelas tranças, e quando o príncipe chegou ao topo, foi recebido pela bruxa, que o amaldiçoou com suas palavras venenosas. Quando o príncipe alcançou o topo da torre, esperava ver o rosto doce de Rapunzel. Mas em vez disso, foi recebido pela visão sombria da bruxa, com seus olhos penetrantes e uma expressão de pura raiva. Você achou que poderia enganar a mim, príncipe tolo? Disse ela, sua voz carregada de malícia. O príncipe, surpreso e alarmado, tentou se explicar, mas a bruxa estava tomada por uma fúria que ele não poderia controlar. Em um acesso de raiva, ela amaldiçoou o príncipe, dizendo que ele nunca mais veria Rapunzel ou encontraria o caminho de volta à torre. Então, com um gesto brusco, ela cortou as longas tranças douradas de Rapunzel que caíram no chão como fios de ouro brilhante. O príncipe, desesperado, tentou escapar, mas a bruxa o empurrou pela janela da torre. Ele caiu em direção ao chão, suas roupas esvoaçando no ar enquanto despencava. Quando finalmente tocou o solo, ele sobreviveu à queda, mas seus olhos foram atingidos por espinhos da floresta ao redor, cegando-o instantaneamente. Em dor e desespero, o príncipe vagou sem rumo pela floresta, sem visão, sem Rapunzel e sem esperança. Enquanto o príncipe vagava cego e desolado pela floresta, Rapunzel enfrentava seu próprio destino sombrio. A bruxa, determinada a isolar completamente Rapunzel, levou-a para uma região distante e desolada, onde não havia sinais de vida. Lá, ela deixou Rapunzel para viver em total isolamento, longe de qualquer alma viva. Rapunzel chorou amargamente pela perda do príncipe e de sua liberdade. Os dias se tornaram longos e solitários, e Rapunzel, mesmo separada de sua torre, sentia-se mais aprisionada do que nunca. Mas, apesar de sua tristeza, ela nunca deixou de cantar. Sua voz melodiosa ecoava pelo deserto, atraindo pássaros e outros animais curiosos que se reuniam ao redor dela em busca de consolo. Com o tempo, Rapunzel aprendeu a viver sozinha, cultivando sua força interior e esperança. Ela cuidava dos animais que se aproximavam dela e continuava a sonhar que, um dia, de alguma forma, ela e o príncipe se reencontrariam. Anos se passaram e o príncipe continuou vagando pela floresta, vivendo em escuridão total. Ele dependia de seu instinto para sobreviver, alimentando-se de frutas e raízes e bebendo da água de riachos que encontrava pelo caminho. Em todos esses anos, ele nunca parou de pensar em Rapunzel. Sua doce voz ainda ecoava em sua memória, guiando-o em sua busca desesperada. Um dia, enquanto caminhava cambaleante e cansado, ele ouviu uma melodia distante. Era uma canção familiar que ele reconheceu imediatamente. A voz de Rapunzel. O coração do príncipe saltou de esperança, e ele seguiu o som, mesmo sem enxergar, com uma nova determinação. Seus pés tropeçavam em raízes e pedras, mas ele não desistiu. Quanto mais se aproximava, mais claro o som ficava, até que finalmente, após anos de separação e sofrimento, ele chegou ao lugar onde Rapunzel vivia. Rapunzel, ao vê-lo em tal estado, correu para ele, suas lágrimas caindo sobre seus olhos cegos. Em um milagre inesperado, as lágrimas de Rapunzel curaram sua cegueira e o príncipe pôde ver novamente. Agora que o príncipe havia recuperado sua visão e encontrado Rapunzel, eles decidiram nunca mais se separar. O príncipe levou Rapunzel de volta ao seu reino, onde ela foi recebida com grande alegria e curiosidade. Embora ela tivesse vivido tantos anos isolada, Rapunzel rapidamente se adaptou à vida no castelo. O rei e a rainha, pais do príncipe, ficaram encantados com Rapunzel e logo a amaram como sua própria filha. A bondade e coragem que ela demonstrou durante seu longo tempo de sofrimento fizeram com que o povo do reino a admirasse profundamente.
O príncipe e Rapunzel se casaram em uma cerimônia grandiosa, celebrada por todo o reino. A história do amor deles, superando todas as dificuldades, se tornou uma lenda contada por gerações. Juntos, Rapunzel e o príncipe governaram com justiça e compaixão, e viveram felizes para sempre, com a certeza de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. Moral da história: Rapunzel nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e o amor verdadeiro podem nos guiar até a liberdade e a felicidade. Não importa o quanto as adversidades pareçam grandes, com coragem e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. Lembre-se sempre de ser forte e de nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parecer impossível. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar um like no vídeo e de se inscrever no canal para mais aventuras incríveis como esta.